Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmson Fontes, host do podcast, e hoje tenho o prazer de receber Márcio Ricardo, da Promove Imobiliária. Valeu, Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. É um cara que é especialista quando o assunto é aluguéis, mas também que trabalha com outras linhas, outros nichos do mercado imobiliário. E a gente trouxe ele para cá para trazer algumas informações sobre esse mercado que está em constante flutuação, movimentação, por causa da economia. E nada melhor que o cara que tem anos de experiência no mercado para nos responder algumas perguntas aqui que a gente já tem, né? Nossas 8 perguntinhas aqui sagradas que a gente sempre faz, para distrair o máximo do nosso convidado, nosso especialista, para trazer o máximo de informação para você, corretor que está estudando, que está no mercado, que precisa de um pouco mais de informação para, de repente, mudar de nicho, dar um up na sua carreira, ou para quem está estudando, sair um pouco mais preparado no nosso curso TT aqui da Alfama. Beleza? Márcio, mais uma vez é um prazer ter você aqui. E para abrir nosso episódio, antes de fazer essas perguntas diretas aqui, nem todo mundo que nos assiste tem o prazer de conhecer o senhor, ou você, enfim, Sim. presencialmente. Então, se puder se apresentar um pouquinho da sua história, quem é o Márcio Ricardo, a história da Promove, para a nossa audiência também conhecer um pouco mais. Joia. Então, eu sou o Márcio, eu estou aí no mercado imobiliário há mais de 15 anos. Então, nós temos 15 anos de Promove Imóveis. E nesses 15 anos a gente desenvolveu algumas habilidades, né? Com essa experiência desse tempo aí de experiência, a gente acabou adquirindo muita coisa, conseguindo perceber alguns nichos como prioridade. Então, a gente trabalha muito com aluguel, a gente trabalha muito com imóveis avulsos, também com imóveis na planta. Então, nós já tivemos aí uma referência muito boa de imóveis na planta junto com a Celi. Já estamos há 2 ou 3 anos aí já referência aí no pódio lá com a construtora Celi. Os avulsos também a gente vem performando muito bem também. E as administrações dos aluguéis, que já é isso aí a base desde o início da Promove. Então nós estamos aí, sempre eu à frente, graças a Deus. São 15 anos de experiência para poder trazer a excelência do imobiliário para todo o mercado sergipano, né? Show de bola. Então, 15 anos de experiência não é pouca coisa. É muita coisa. É uma vida, é bastante coisa. Já viveu vários momentos no mercado, várias situações, troca de governo, inflação, crises. Muita coisa. Já se provou do tempo, é o que mais importa. Márcio, para começar nossas perguntinhas, falando do que você mais, digamos assim, faz, é um especialista mais conhecido. Locação, né? Que são os famosos aluguéis, que é um mercado, acredito que seja muito interessante, porque muita gente começa, ou quase todo mundo começa alugando antes de pensar em comprar. Exato. Eu penso que fui um deles. Sim. Eu morei primeiro, escolhi muito bem o condomínio, senti, não, vou comprar. Aí financiei. Então todo mundo começa alugando, né? Ninguém, teste, né? É o teste, pronto. Resumiu bem. Você aluga para depois comprar. Exato. Comprar sem conhecer o lugar não é uma boa ideia. Exato. Então vamos lá, nossa primeira perguntinha falando de locação. Quais são as principais garantias locatícias, né, mais aceitas e recomendadas pela Promove hoje? E como elas facilitam a vida de quem quer alugar rápido? Então, veja, hoje na Promove nós trabalhamos com as principais garantias. Então, a gente sempre busca identificar no cliente o perfil dele. Tá. Porque a gente trabalha tanto com as garantias que são mais tradicionais, que estão no mercado aí há bastante tempo, como fiador, e também com as mais atuais, que são seguro-fiança, títulos de capitalização. Então, a gente busca sempre entender qual é o perfil do cliente, o que se encaixa melhor. Então, hoje a gente tem uma série de inteligências que a gente consegue dar dinamismo a toda a situação, consegue entregar uma velocidade de aluguel rápida, uma análise de documentação rápida, e a gente tenta identificar o perfil do cliente. Então, tem um cliente que tem um fiador, que é uma garantia mais tradicional, mas que é um bom fiador. Nossa base é entender que aquele cliente é um bom cliente, então a gente vai fazer por ela também. Então a gente tenta trazer de fato a realidade do cliente, o que é bom para ele e que se encaixa nos padrões da imobiliária. Então a gente também trabalha com capitalização, com seguro-fiança, com fiador. Então a gente trabalha com praticamente todas as garantias existentes no mercado. Então cada perfil vai ser direcionado para ela. Então depende basicamente do perfil da pessoa. Se ela tem um perfil X, modalidade X, né? Exatamente. E assim, não tem uma que você sempre aposta, não. Você precisa analisar o cliente primeiro. Exatamente. A minha prioridade, não a minha, como a da nossa empresa, a Promove Imóveis, é identificar qual o perfil do cliente. Então, tem vários perfis. Então, a gente tem esse cuidado de cada cliente ser um cliente. Então, a gente vai identificar qual é esse perfil e, mediante essa análise, a gente vai direcioná-lo para o que a gente entende que seja mais claro e mais objetivo para ele, para facilitar. E geralmente o aluguel ele tem uma velocidade, precisa de uma velocidade de transação. Então essa velocidade é identificada mediante esse início, que é a garantia. E é isso assim, a gente sempre prioriza entender a real necessidade do cliente e o perfil.
Então, Sim. é esse perfil que é identificado e a gente vai tentar conduzir o cliente, porque esse perfil ele vai ser direcionado para o que tem maior velocidade. Então, às vezes, o cara já tem um perfil mais direcionado para uma garantia. A gente, por aqui o caminho é mais rápido. Então, se você quiser, a gente já tem uma aprovação, a gente já tem uma inteligência artificial por trás que consegue nos dar uma aprovação mais rápida. Então, a gente vai sempre direcionar o cliente de acordo com o que a gente entender que é o melhor para ele. Certo, show. Nada melhor como ter um atendimento personalizado, né? Isso Exatamente. é uma personalização, né? Márcio, diante das oscilações econômicas recentes, que guerras, tudo isso influenciou a taxa de juros, etc. Como a Promove tem auxiliado proprietários e inquilinos a chegarem a um valor de aluguel justo na hora de renovar o contrato? Porque eu acho que teve até uma tramitação na Câmara dos Deputados aí do projeto de lei que ia definir alguma coisa nova sobre essa questão de quanto em quanto tempo pode haver esse reajuste. Não sei se foi para frente isso. Hoje o ajuste mínimo é 12 meses, né? Cada ciclo de 12 meses o imóvel é reajustado de acordo com o índice do governo. Certo. E assim, o que a gente tem analisado é que essa precificação já está garantida por esse índice. Porém, existe uma dificuldade muito grande que é no final do contrato, que aí é nesse momento que existe uma precificação diferente daquele do índice. Que o proprietário pode absorver o valor que ele achar que é interessante junto com a imobiliária e dizer, o valor agora é tanto. Só que a gente tem essa grande dificuldade nesse momento, nos finais dos contratos. Qual valor pedir? Como é que é precificado? Qual é a base de análise? O que é que os proprietários estão usando para fazer isso? Então, é essa análise que a gente tem tido um pouco de dificuldade. E a gente tenta trazer os clientes para a realidade mercadológica. Então, assim, com a nossa experiência, com a bagagem que a gente tem, a gente consegue direcioná-lo para uma realidade. Porque às vezes o proprietário está com um valor hipotético, um valor que de fato não corresponde ao momento do mercado. Então a gente tem essa dificuldade, óbvio, mas a gente está aqui justamente para trazer essa segurança para o cliente, principalmente o cliente proprietário, que nesse momento é que a gente está tratando. Então a gente vai acabar trazendo esse conforto pela nossa segurança, pela nossa experiência. Então a gente, obviamente, transmite ao proprietário tudo isso para que ele fique tranquilo e acredite de fato naquilo que a gente está transmitindo, daquilo que a gente está propondo, né? Porque o valor de um aluguel hoje, a gente vai oscilar aí durante 12 meses com aquele mesmo valor. Então a gente tem que ter uma precificação mais justa e correta possível. Então o proprietário precisa de ter essa segurança na imobiliária que está contratando e graças a Deus os nossos proprietários têm acreditado e a gente tem feito boas análises para poder trazer uma precificação correta, que seja bom para os locatários e bom para o proprietário do imóvel. Sim. A gente não pode esquecer, né, Márcio, que em 12 meses muita coisa acontece, né? Sim. Subida de juros, guerras, crises. Então, na hora de corrigir esse valor, tem que haver uma compensação nesse tempo inteiro de defasagem, de inflação, para ficar uma coisa justa para os dois, né? Exato. Nem ficar abusivo, nem ficar defasado. É por isso que a gente sempre fala na questão da segurança. Essa é uma via de mão dupla. Que assim, a gente, como imobiliária, a gente tem que transmitir de fato essa segurança. Que o proprietário tenha segurança. Porque, como eu estou falando, a gente está colocando o preço em algo que não é nosso. Então, o proprietário tem que ter a segurança de quem está contratando, justamente para poder sentir segurança no preço que a gente vai dizer que de fato vale o imóvel. Então, graças a Deus a gente tem conseguido trazer boas precificações no preço justo, que não é aquele preço que vai ficar no mercado durante muito tempo porque foi mal precificado. Então, preço justo, consegue ter uma fluidez de negócio rápida e ao mesmo tempo justa. Então, é isso que a gente trabalha. Sim. Show de bola. Notou que são 15 anos aí já atuando Exatamente. no processo, né? Graças a Deus. Falando de vendas, Márcio, que é uma coisa que também vocês aplicam, vocês não têm, digamos assim, tanta expertise, né, ou tanta experiência no carro-chefe da empresa, mas vocês também trabalham. Sim. O perfil do comprador mudou nos últimos anos, né? Isso é fato, né? O perfil do comprador mudou realmente bastante e os imóveis vêm acompanhando. Sim. O que o cliente hoje mais valoriza na hora de fechar a compra de um imóvel residencial? Sim. A Promove Imóveis hoje, ela tem uma bagagem grande de aluguel, porém ela tem uma expertise também muito grande na área das vendas. Então, assim, essa bagagem de vendas, ela acompanha durante todos esses 15 anos. Então, nós conseguimos nos identificar um pouco mais na questão dos aluguéis, mas as vendas também acompanharam. E eu, justamente nessa frente, mais à frente ainda, com a equipe de vendas, a gente vem trazendo uma experiência também muito boa. Então, assim, hoje os proprietários, as pessoas que querem comprar imóvel, eles vêm buscando, pelo acesso às informações que tem hoje com mais facilidade, acaba tendo uma tentativa de análise muito maior. Só que, às vezes, pela falta de experiência do comprador, ele não analisa os pontos que são mais corretos, que a gente está no mercado entende que seja. Por exemplo,
É o imóvel mais bonito que é o melhor? Nem sempre. Não necessariamente. É o imóvel que é mais bem localizado que é o melhor? Também não. É o mais barato que é o melhor? Não. Então, assim, existe uma série de flutuantes que a gente que está no mercado, que tem a expertise, vai orientar os clientes. Então, assim, a gente vai colocar o que é que está na balança que faz, de fato, valer a pena a compra daquele imóvel. Sim. Então, a localização, às vezes, é um fator mais primordial para determinado cliente. Então, é aquela questão que a gente volta lá atrás. A identificação do perfil do cliente. Então, perfil investidor, o perfil comprador para morar, o perfil que vai comprar para um filho morar. Então, assim, existe uma análise muito mais minuciosa que a gente que está dentro ali da rotina de experiência mesmo vai conseguir definir muito melhor do que um comprador que compra um imóvel hoje e talvez vai comprar outro imóvel daqui a 10 anos. Sim. Por mais que a gente tenha essa questão da informação tão palpável, né? A internet tá ali para ajudar, para facilitar tudo, as IAs da vida aí para poder dizer muita coisa, mas a experiência, a vivência, a humanização do processo, de fato, é que vai fazer com que a gente conduza o cliente à melhor escolha. Sim, então não é aquela coisa, é complicado subestimar o trabalho de alguém que já tem 15 anos de mercado, né? O cara chega, não, eu quero vender meu imóvel por tanto, porque vale tanto, então eu quero comprar assim, porque eu sei que o cara tira da cabeça dele. Não tem. Às vezes o pessoal quer comprar porque eu quero comprar na região tal porque é o melhor. Às vezes na cabeça dele é o melhor, mas na atual conjuntura já não é o melhor. Já não é o melhor. Ou então o imóvel que tem disponível naquela localização não é a melhor não é o melhor imóvel. Por questão de posição, por questão de reforma, por questão de uma série de fatores. Então a gente consegue definir, identificar esses pontos com mais facilidade e trazer essa transparência para o cliente. Sim. Porque a gente não trabalha simplesmente com a venda, a gente trabalha com a experiência, né? Sim. Com a confiança, com a transparência do negócio. Então é isso que a gente tenta entregar para os nossos clientes. De fato, a transparência para que ele saiba de fato o que está comprando e o que de fato ele vai viver. Porque às vezes o cara compra, poxa, bonitinho, mas aí o cara é totalmente calorento, comprou um apartamento lá do sol e não sabia, não foi dito a ele, não foi transparente o processo. Então é isso que a gente tenta trazer, a maior parte das vezes, é trazer a transparência do processo, dizer todos os dados daquele imóvel em relação a tudo, de fato, que pode proporcionar a médio e longo prazo para poder que o cliente saia dali com não só naquele momento, mas que tenha uma experiência futura boa. Porque o nosso trabalho não é feito somente pontualmente daquela venda. A gente quer clientes que tenham uma experiência com a Promove de longa duração. Então, lá no final, daqui a 10 anos, eu quero que ele volte a nos procurar. Então, por isso que a gente tenta trabalhar com o máximo de transferência possível para poder a gente conseguir, e graças a Deus estamos conseguindo. Sim. A gente tem, como já temos mais de 15 anos, já tem cliente com mais de 10 anos que nos procurou de novo. Então, isso mostra que essa transparência, essa segurança, essa confiança que a gente tem trazendo nos negócios tem surtido resultado. Sim, sem sombra de dúvida. 15 anos é uma história muito grande. Márcio, falando para quem quer colocar um imóvel à venda, qual o maior erro que os proprietários cometem e como a assessoria da Promove ajuda a evitar que o imóvel fique encalhado? No famoso imóvel que está lá à venda há 5 anos. A pergunta é fácil, muito fácil. Porque a gente sente isso todos os dias na pele. Proprietário do imóvel que quer vender o sentimento agregado no imóvel. Minha casa vale 600 mil. E por que vale? Vale. Ou então não, porque minha mãe morou aqui, meus filhos cresceram aqui, eu nasci aqui. Minha vida foi aqui. A emoção precificada. 600 mil e acabou. Não vai comer então hoje nossa maior dificuldade é trazer essa realidade. Então assim, óbvio que não é qualquer um que consegue trazer, porque assim, a gente está trabalhando com sentimentos e você tratar um sentimento dizendo que ele não, entre aspas, não é valorizado é complicado. Então assim, a gente tem trazido cada vez mais formas de conduzir essa situação menos traumática possível, porque assim, você tratar desse sentimento de forma que você traga a pessoa para a realidade sem mexer no ego dele, sem mexer no sentimento dele é bastante difícil. Imagina. Então eu acredito hoje na minha concepção que a maioria dos problemas em relação à precificação é o sentimento que está sendo vendido junto com o imóvel. Sim. Então é o grande X da questão. E infelizmente profissionais mal qualificados, que a gente acaba sofrendo com isso. Alguns profissionais que não têm expertise, não têm experiência e acaba precificando por valores que não existem, surreais, fora do mercado completamente. E aí, naquele momento, somente de trazer o início do negócio, que é a captação, de trazer aquele proprietário para um início, mas acaba que ele não consegue concluir. Sim. E quebra a rotina da transação, cria uma insatisfação com o proprietário.
e aí a gente acaba entrando depois para poder corrigir. Então o trabalho corretivo é muito pior do que daquele que já não foi feito lá no início. Sim. Então Corrigir um dano, né? Exatamente. E um dano psicológico, né? Que o cara vai tratar agora de um problema que foi causado no emocional da pessoa. Então é um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando hoje, é isso. É justamente a precificação por conta do valor agregado que, de fato, não dá para incluir, que é a emoção. Nesse momento, eu acredito que seja até interessante colocar no jogo um corretor mais experiente, já tenha passado por isso antes, né? Exatamente. Um estagiário, como eu sou estagiário hoje, na corretagem, eu não saberia como lidar. Se o cara me dissesse que a casa dele valia 1 milhão e ela vale, na verdade, 350 mil, como chegar num... Na verdade, você trabalhar objeções é a parte mais difícil da transação, né? Da profissão corretor de imóveis. Porque, assim, se nós formos tratar e só receber as informações sem dar as devidas críticas necessárias, você acaba enfrentando uma grande dificuldade. Se você fizer sem criticar, você não vai conseguir vender. Se você critica, você tem uma rotina infinitamente mais desgastante, mais necessária. Então, assim, o que eu sempre aconselho aos mais novos é que busque referências. Não que eu tenha 15 anos, eu possa saber mais do que você que é um estagiário, mas estude o mercado antes. Eu vou fazer uma captação de um imóvel que eu não conheço o cenário. Estuda o cenário, vê o que tem disponível, analisa a metro quadrado, analisa as construções, a disponibilidade do cenário do mercado naquele momento. E você também não precisa ser experiente para isso, mas você vai conseguir conduzir de forma real, porque você vai ter embasamento. Você vai ter o que falar ao proprietário. Não simplesmente, seu imóvel não vale aquele preço, vale esse porque eu acho. Aí não. Não vai. Então, assim, eu acho que para você ter uma boa argumentação, você tem que ter uma preparação, um estudo. O mal do corretor atual é não estudar, é não se aprimorar. Não se preparar. Então, você vai fazer um atendimento, você não sabe as perguntas básicas que o proprietário vai lhe fazer. Então, você não vai conseguir quebrar um argumento, vai conseguir quebrar uma objeção. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa estudar. É óbvio que a experiência dá uma alavancada, dá um salto, porque a gente já vai ter isso mais claro na mente. Mas os corretores que não têm também essa expertise, essa longevidade aí de profissão, também pode fazer de forma que, desde que queiram e aprimorem o conteúdo, a bagagem mesmo ali do que tem, do que você vai precificar, da análise de mercado de forma geral. Não é tarefa fácil, mas é possível, né? É possível. Como está o cenário atual para o financiamento imobiliário, Márcio? Ainda é um bom momento para comprar um imóvel usado usando o banco ou as negociações diretas com o proprietário e construtora têm ganhado mais força? O que é que você sente aí? Veja, o financiamento imobiliário é uma condição que ela, eu acredito que não vai deixar de existir, nem vai perder força nunca. Porque assim, você está trabalhando de um valor do imóvel muito alto, que talvez esteja distante da realidade de uma família, e que você consegue de forma dissolvida ali fazer uma compra. Apesar que as construtoras têm trazido novas condições, financiamentos próprios, aquisições diretamente com a construtora, isso tem facilitado. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, é muito melhor que você quer comprar, conseguir comprar, do que viver num sonho. Então, o pessoal fala muito, porque eu vou comprar um imóvel, a questão da taxa de juros, isso tem é significativo que essa oscilação? Porém, sempre vai existir a possibilidade do financiamento e ela sempre vai ser bem vista. Porque independente de qualquer coisa, o sonho da casa própria, ela vai sempre existir. Quem não quer comprar sua casa própria? Sim, sair do aluguel, né? Então, independente das possibilidades existentes, sempre vai existir a possibilidade. Financiamento, direto com a construtora, sempre vai ser uma boa alternativa. Então, o mercado, mesmo com todas as oscilações econômicas, políticas existentes, elas vão oscilar, mas elas nunca vão parar. Então, existe sempre, aumenta um pouco, diminui, mas é sempre uma excelente alternativa para o cliente que quer comprar. O Márcio, mas aí, ainda está acontecendo mais com bancos ou construtor e proprietário? Você acabou de falar que as construtoras têm linhas de crédito próprias agora. Algumas construtoras, a minoria das construtoras tem feito algumas modalidades diretamente com elas, mas ainda é a tradicional, financiamento imobiliário. Porque o financiamento imobiliário ele faz com que os bancos sejam um operador da situação, entrega o dinheiro todo ao proprietário e o cliente fica pagando direto ao banco. Então é uma modalidade mais original, já vem de muito tempo e que eu acredito que ela não vai sair tão cedo. As construtoras vêm facilitando porque com a dificuldade, com essa oscilação econômica, juntamente com a política e tudo mais, vem tido uma dificuldade um pouco maior na aprovação de crédito. Então as construtoras conseguiram trazer outras oportunidades para não deixar de fazer negócio. Então, mas sempre voltada para o financiamento. Então, até nas próprias construtoras tem aí um viés financiativo que vai ter alguns juros, vai ter alguma oscilação de valor ali também. Mas sempre vai ser bom a questão do financiamento, porque você vai conseguir
adquirir o imóvel que você está pleiteando. Sim, Então, às vezes, sim. um imóvel de R$500 mil, você só tem 100 e o valor suficiente para uma entrada, você vai conseguir comprar o seu imóvel. Então, independente da questão e da situação, o financiamento sempre é bem-vindo. Concordo. Mas falando de diferencial e relacionamento, né, que a Promove tem no mercado. O mercado imobiliário está cada vez mais digital, né, com tools digitais, assinaturas eletrônicas, por aí vai. Como a Promove equilibra a tecnologia com o atendimento humanizado que esse tipo de negócio exige? Porque por mais que tenha a digitalização, né, difundida, você tem bots para tudo, você tem IA para tudo, mas o olho no olho ainda é essencial, né, fechar um negócio. Com Como é que certeza. a Promove faz essa equalização aí entre tecnologia e atendimento humanizado? Exatamente essa é uma das vertentes que a gente mais tem falado nas reuniões na imobiliária. Na Promove, a gente tem percebido uma tendência, para mim, significativa em relação a IaaS. O mercado imobiliário está muito tendencioso a todo o processo através de IaaS. E a gente, com uma experiência um pouco maior, a gente vem percebendo que o processo não pode ser baseado somente em IA. O cliente já começou a perceber quando se está tratando com a IA. E cada vez mais eu tenho percebido que o cliente tem ficado mais carente de humanização. Sim. Então, o nosso processo na Promove Imóveis ele é baseado em várias IAs para poder trazer uma inteligência no início do processo, em validação de documentação, em inteligência de marketing, vários processos são IAs. Porém, o cliente tem que ser tratado com personalidade. Então, Sim. cada cliente é atendido por um corretor de verdade, é atendido por um funcionário de verdade, no caso do aluguel, para poder ter essa humanização do processo. Então, a gente sabe o quanto eu me coloco na pele dos clientes e o quanto é chato você ser atendido por um robô. Então, o robô ele veio para facilitar, mas em determinados momentos ele pode atrapalhar. E no mercado imobiliário mesmo, ele já tem atrapalhado. Então, os clientes já estão carentes de atenção. Os clientes já estão carentes da humanização do processo. E é isso que a gente vem trabalhando. Personalizando o nosso processo para que cada cliente consiga perceber que a Promove tem um cuidado com ele. Que ele quer olhar olho no olho, que ele quer atender de forma humanizada, que é uma pessoa que está ali do outro lado. Sim. Não é simplesmente uma máquina, um robô que está atendendo ele. Naquela lógica, né, Márcio? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Enquanto Isso. todo mundo está robotizando, você está trazendo a humanização. Exatamente. Não digo que não já fomos. Nós Sim. já praticamos praticamente boa parte das IAs existentes no mercado imobiliário, mas o sentimento, a sensação atual em 2026 já tem sido essa. Então a gente começou a desmamar um pouquinho de todas essas IAs, porque a gente percebeu e obviamente tiveram algumas críticas em relação a esse processo. E é mediante essas críticas que a gente chama cliente, conversa, entende, para poder trazer o processo mais humanizado possível, com a excelência maior para poder os clientes saírem dizendo que está tudo certo, que foi exatamente como a gente tem colocado no mercado que tem feito. Show de bola, show de bola. Márcio, já nos encaminhando para a nossa última pergunta, passou muito rápido. Por mim, ficava aqui conversando muito mais contigo, você tem muita experiência para passar muito conhecimento. Falando de um conselho de ouro para quem vai realizar o sonho da casa própria, ou fazer o seu primeiro grande investimento imobiliário este ano, qual seria esse conselho de ouro? Estamos vivendo um ano de Copa, um ano de eleição, tudo isso influencia. Sim, um ano claro. que vai ter dias de trabalhos menores, aprovação de leis trabalhistas também menores da escala Sim. 6 por 1. Sim. Tudo isso influencia. Então, dentro desse cenário um tanto quanto caótico, qual o conselho de ouro que você daria para quem quer comprar o primeiro imóvel ou investir em alguma coisa no cenário imobiliário? Eu sempre falo, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo todos os dias sobre oportunidade. Certo. O momento oportuno é aquele que é único. Ele não vai, porque só vai ter oportunidade em 2027 porque não tem ano eleitoral. Só vai ter oportunidade em 2028 porque... Não existe. Oportunidade é algo que existe a todo momento. Então, eu sempre falo para meus clientes, investidores, clientes que querem comprar para morar, que busquem pessoas que lhe orientem e lhe tragam oportunidades. Então, busquem pessoas com segurança, com confiança, que você consiga ter a certeza que os melhores negócios da cidade vão estar naquela mão. Então, o que a gente traz para os nossos clientes é justamente isso. Imóveis oportunos, imóveis com boa precificação, imóveis com boas condições. Então, assim, o momento é agora. Não existe um momento daqui depois da eleição, não existe um momento deixa passar a Copa. Tem muita coisa rodando. Sim. Tem muita oportunidade sendo passada e você está achando que as coisas pararam porque o São João está aí. Então, não existe momento certo. Existe você ter
capacidade ou a pessoa que está lhe instruindo atenta a todas as oportunidades do mercado. Então, assim, oportunidades elas existem a todo momento, desde que a gente esteja lá capacitado para entender quais são elas e as pessoas e os profissionais que estejam habilitados a levar essas oportunidades para os clientes. Então, o momento é sempre aquele agora. Não Sim. espere para depois, não. Então, Sim. você, óbvio que faça todos os detalhes, a preparação para a compra, né, que a gente fala, que às vezes comprar um imóvel não é igual a comprar um carro, Aham. que você disponibiliza um pequeno dinheiro muitas vezes, ajusta alguma coisinha ali, já consegue comprar. O imóvel a gente está trabalhando no produto mais caro da prateleira, né? Sim. Então, a gente trabalha com sonho, com expectativa, com uma série de coisas. Então, a gente faz essa preparação do cliente, principalmente quando é um financiamento imobiliário. Então, o cara preparar a documentação, preparar os valores necessários, o trâmite todinho, como é que funciona, a expectativa de tempo, que é um pouco mais Sim. burocrático. Então, a gente faz essa preparação, deixa o cliente pronto. Agora, vamos lá em busca da oportunidade. O imóvel bem precificado, ele vai ser apresentado e o cliente vai estar pronto para poder fazer essa aquisição. Porque o momento não é amanhã, o momento não é depois da Copa, não é depois de São João, não é depois do lugar nenhum. O momento é agora, desde que você esteja bem assessorado e esteja com as informações completas para ter uma segurança naquela compra. Show. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a Nossas você. perguntas acabaram, mas para fechar o podcast, você gosta de pedir para o nosso especialista entrevistado que deixe um último conselho, uma última informação, uma última palavra de apoio para nossa audiência. Porque quem ficou até o final assistindo, ou é um corretor que está aprendendo, como eu, sou estagiário, estou estudando, quero absorver informações, ou já estou no mercado e estou meio estagnado, estou meio perdido, estou patinando na minha rotina. E aí, uma palavra de apoio, de repente um conselho adicional, uma dica, uma última dica para fechar o podcast Chave de Ouro é interessante para esse público, de repente, dar um start aí, mudar a atuação. Estou aqui para isso. Então é isso. Vocês profissionais do mercado imobiliário que estão aprendendo, que estão iniciando, que já estão há mais tempo, estão estagnados, não estão vendendo, ou que também estão vendendo. Assim, o mercado imobiliário está aí para todo mundo. A gente precisa, como eu falei a você agora há pouco, sempre se aprimorar, busque conhecimento constantemente. Então eu tenho 15 anos, eu digo que ainda estou aprendendo, porque eu sei que o mercado está em constante flutuação de melhorias, constante oscilações de processos, então a gente precisa sempre se atualizando em tudo. Então, a grande dica que eu dou é: estudem, se aprimorem em relação à bagagem de conteúdo, aprimorem a quantidade de conhecimento, dediquem tempo, busquem conteúdos fora do estado, e tragam também coisas, novidades, coisas boas, coisas inovadas para o mercado. Então, não queira simplesmente surfar a onda das IAs, querer que a IA faça tudo, querer que a IA simplesmente faça a venda. Venda por você. Hoje as pessoas estão assim, querendo que a inteligência artificial faça o processo. Então, assim, seja humano, seja real, acredite no potencial de cada um de vocês, entenda o principal, que é qual a necessidade do seu cliente. Lembre que comissão é consequência, não é a principal parte do processo. E lembre que o cliente que lhe compra agora, se for uma venda bem feita, ele vai lhe comprar sempre. Então, deem prioridade, de fato, a uma boa transação e esqueçam a parte do dinheiro nesse momento, que o dinheiro é consequência. Se você trabalhar focado no processo, focado na excelência, pode ter certeza que vocês vão ganhar bastante dinheiro e ele vai ser consequência. Porque hoje as pessoas trabalham muito pensando somente no quanto vai ganhar. Sim. É importante pra caramba, muito importante. Mas não é o mais importante. A gente está trabalhando com um sonho, a gente está trabalhando com a realização. Sim. Se você colocar a sua comissão à frente de tudo, você vai passar por cima de muita coisa, por muita percepção que você deveria ter e você não vai ter. Então, talvez você traga lá na frente um processo frustrado, uma entrega que não era para ter sido feita daquela forma. Então, N possibilidades de erro aí. Então, tragam uma excelência, tragam essa bagagem de conteúdo, busquem, sempre busquem. Então a gente está aqui na Alfama, que traz sempre novidades, traz sempre novos cursos, então não deixem de fazer, porque assim, o mercado ele está em constante oscilação e sempre é necessário que vocês se atualizem. Então é isso. Quem precisar, obviamente, de qualquer ajuda, meu Instagram está aí, Márcio Ricardo, e estou sempre à disposição para ajudar. Estou muito solícito e é isso. Estou aqui. Show. Obrigado, Márcio, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua paciência estar aqui com a gente hoje, porque foi um dia corrido, um dia movimentado. Sim, bastante. E a gente está aqui para entregar o máximo conteúdo possível para os nossos corretores, para os nossos alunos. E para você que ficou até o final com a gente, muito obrigado pela sua paciência, assistiu até o finalzinho com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, sai vídeo aqui toda quinta e sábado, às 10 horas da manhã, com episódios novos para você. Beleza? Te vejo no próximo. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, obrigadão. Valeu.